A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que nos veem ou nos ouvem a partir deste momento. São 15 horas aqui, hora da República da África do Sul, e estamos na cidade de Joanesburgo, diretamente da nossa casa, para nós começarmos mais uma ministração da Palavra de Deus para todos aqueles aos quais nós estamos alcançando agora. Quero chamar você, convidar você para juntos podermos fazer uma oração ao nosso Deus. Let's pray. Pai Santo que está nos céus, santificado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, porque temos a oportunidade, através, Senhor, desta plataforma social, de podermos alcançar muitos lares, não somente aqui, mas em outros países, Senhor. Leva esta palavra, meu Pai, e que ela possa, Senhor, alcançar as vidas e os corações, e tu sejas glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero partilhar com vocês uma palavra nesta tarde. Brethren, I want to share with you a word. No Brasil ainda é de manhã, In Brazil, still morning. no Canadá também, e Canada também as nos well, Estados and Unidos, also United States. mas aqui na África e na Europa já estamos na parte da tarde. And Europe, it is in the afternoon right now. O texto está em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Romans chapter 8, verses 31 and 32. E do verso 31 até o verso 39. To verses 31 to 39. E o título da mensagem é O que podemos dizer quando somos confrontados? And the title is, What can we say when we are confronted? Eu vou ler alguns versos inicialmente, So I will initially read a few verses para que nós possamos nos situar dentro desse assunto. so that we can statue of Nebuchadnezzar. E também o quarto animal, o animal que era um animal terrível, que Daniel não conseguiu identificar com nenhum outro animal conhecido. Also was the fourth animal, which was a terrible animal that Daniel could not describe, and what was actually the animal itself. E apesar da grande perseguição que a igreja sofria, And all the persecution the church suffered, havia uma igreja em Roma. there was a real church in Rome. E para essa igreja, Paulo escreveu aqui no capítulo 8, And here in chapter 8, Paul wrote, dizendo assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Que diremos, pois, a estas coisas? What then shall we say to these things? Que coisas seriam essas às quais o apóstolo Paulo se referia? Obviously, what will these things be that Apostle Paul was referring to? Será que é tudo aquilo que está desde o primeiro capítulo até o próprio capítulo 8 da Carta aos Romanos? Is he referring to from the very first verse of chapter 1 of the Romans to right now to the 8th chapter? Não, você precisa, talvez depois desta mensagem, ir um pouco em busca da história para poder ver o que era o Império Romano naquele tempo. When this message ends, I would like you to go and read about this whole chapters and the whole story. What was this all about? E você vai ver que esse era um período intermediário do próprio Império. And obviously, this was an intermediary time in the empire. Mas será que estas coisas seriam aquilo que envolve a nossa vida? Would these things be what involves our lives? Os nossos erros, nossos problemas, nossas falhas, Would it be our mistakes, our errors, nossos our pecados, sins, nossos fracassos? our weaknesses? Que diremos, pois, a estas coisas? What then shall we say to these things? Nos últimos dias temos visto pessoas de diferentes camadas sociais We have seen the last day people of all over the world desafiando a igreja por causa dessa pandemia que está afetando toda a terra. obviously confronting, challenging the church over this pandemic in the whole world. Há poucos dias atrás, um famoso cantor popular brasileiro, And the famous singer in Brazil, me parece que estava até I embriagado, think he was drunk as well. ele insultou muitos pastores todos. He insulted all pastors. Nos chamou de charlatães, He called us all sorts nos of chamou de names. mentirosos, Called us liars. nos chamou de canalhas. Called us deceivers. E estava lá nos desafiando a que nós acabássemos com a He pandemia. was challenging us to then go and end the pandemic. Esse moço dá dó, porque é um moço ainda Obviously, jovem. I felt sorry for him because he's such a young person. Mas o que me deixa muito
muito mais ainda triste é ver que muitos cristãos, I was even sad because so many Christians, cristãos really evangélicos, evangelical Christians, compram as músicas desse people moço. buy the songs of this young man, E ele estava insultando muito a and he was igreja, insulting the church terribly. pastores e outros líderes, Pastors and all other leaders, assim como cristãos de um modo geral, as in Christians in estão general, sendo chamados de are mentirosos, being called como liars, se estivesse em nossas mãos if it was in our hands, a cura para toda a a humanidade. cure for all humanity. Houve uma certa altura lá no Salmo 79, In Psalm 79, versos 9 e 10, verses 9 and 10, em que também debocharam do in salmista which also they spoke bad about the psalmist, e perguntaram para ele: onde está o teu and Deus? they asked him, where is your God? É interessante que as pessoas dizem que não creem em Deus, People say they don't believe in God, mas quando alguma coisa acontece, but when something happens, elas dizem assim: mas onde estava Deus? and they say, where was God in all of this? Vamos ver como foi que o apóstolo Paulo, Let's look in how Apostle o Paul, que ele fez para consolar, what did he do para to comfort e para ensinar a igreja em and Roma, to teach the church in Rome, diante do que a igreja estava passando naquela before altura. what the church was going through at that time. Porque eu não vivo a tua You vida, know, I'm not living your life. eu não sei o que você está I passando, have no idea what you're going eu não through. sei as confrontações que I você está have tendo, no idea what kind of confrontations não are sei you como o having. inimigo está usando pessoas para te I have desafiar, no idea how the enemy is using people mas against eu you. espero que essa mensagem te ajude, But I hope that this message will encourage and help you. porque nós temos respostas, Because we have pelo answers, menos 8 respostas nós temos. at least 8 answers. A primeira coisa que nós podemos dizer The first one thing we can é que say, Deus é por nós. God is for us. Nós podemos ver You aqui, see here in verses 31, Romans 8, aqui no verso 31 mesmo, verses 31, diz assim, ó: it says, se Deus é por nós, quem será contra nós? what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Então, presta bem atenção, So, pay attention right que now. Paulo ele já começou numa atitude desafiadora. Paul started in a challenging way. Em vez de você ficar aí atônito, Instead of being just there, turning, de você baixar a instead cabeça of bowing down your head diante das confrontações, before confrontations, primeira coisa que você tem que dizer, the first thing you você need tem to que dizer say, para você you need to mesmo say to yourself e para as first, pessoas à tua and volta: obviously to those around Deus you. God está ao nosso lado. is on our side. Será que precisamos de mais alguma coisa Do we além need disso? anything else besides this? Será que você precisa de algo mais além da certeza de que Deus está ao teu lado? Do you need anything else besides the certainty to know that God is with you? O verso 32 diz assim: Verse 32 says, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas estas coisas? he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Veja que o apóstolo ele usa de uma expressão e um argumento de muita força, You see, the apostle writes a very strong argument here, quando ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio where he filho. says the one who did not spare his own son. A retidão de Deus God's não righteousness pode ser colocada em dúvida. cannot be put into doubt. Não é um cantorzinho He qualquer, is not a singer. só porque tem uma Just mansão, because somebody has que a vendeu alguns mansion, milhões de discos, sold a few thousands, millions of que CDs, por acaso agora não está vendendo that nada, perhaps now is not selling anything at all. ele não está fazendo nenhum He's show, not doing any shows. então ele tem que se embriagar So para poder se obviously he has consolar. to get drunk to comfort himself. Veja que Paulo faz So assim, now, olha: Paul then se says, Deus na sua is justiça God in his righteousness entregou seu próprio filho para sofrer e dar sua vida por nós, spare his own son? permitiria que algum outro
se ele viesse e nos tirasse isso? How could he allow anything else to come? Eu estou and aqui take us away tentando this way? traduzir o que I'm Paulo disse. trying to translate to what Paul was saying here. Aquele que não poupou o seu próprio The one filho. did not spare his own son. Seja, Deus não So, poupou Jesus Cristo God did not spare Jesus para que Christ. ele pudesse dar a So sua that vida por nós. Jesus could give his life for us. Então So- você presta atenção para isso. So pay attention to this. Porque nós temos Deus ao nosso lado. Because we have God on our side. Primeira coisa que você tem que The dizer, first thing you need to quando do você for confrontado por when alguém, you are confronted with somebody, você diga assim, you need to say, a Bíblia the afirma que Bible Deus first. é pelo seu povo. God is for his people. O verso 33 diz assim, I would like to go to verses 33 quem now. tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Who shall bring a charge against God's elect? É Deus quem justifica. Is it God who justifies? No decorrer desta vida, During the course of this é life, natural todos nós passarmos por situações. naturally us to go through certain Situações nem situations, sempre fáceis. and obviously not easy ones. Na verdade, a maior parte da vida, In truth, most of our lives, nós passamos por situações difíceis. we go through difficult times. Muita gente por inveja, Some people, because of ou por não enviness, conhecer Deus como Ele or é, because they do not know how God is essas doing, pessoas podem nos perseguir, these people persecute us. podem nos prejudicar, They then do harm to podem us, até nos acusar, even accuse us. mas tenha em mente uma But coisa: know this in mind, Deus God sempre vai nos fazer will justiça. always do what is right Quando, besides us. quando o apóstolo diz assim, When the apostle é says, Deus quem o justifica. it's God who justifies. Justificar aqui tem dois To sentidos. justify has two senses. Fazer o ser humano se tornar justo To make someone righteous e fazer justiça and para, o also filho, do para os seus filhos. justice to his children. Deus não vai permitir, God will not seja lá permit, quem for, doesn't matter who it is, grande ou pequeno, big or small, rico ou pobre, rich or que poor, venha oprimir to você, come and que oppress venha you, desafiar to você, come and challenge que you, venha te acusar, accuse que you, venha querer colocar os pés no teu obviously pescoço. put their feet A on your Bíblia head. diz, The Bible Deus é says, por nós, if God is for us, Ele nos justifica. He will justify us. Verso 34 diz assim, Now in verses quem é que 34, nos condena? who is He who condemns us? Pois é Cristo quem morreu, It is Christ who died, ou antes quem ressuscitou dentre os and mortos, furthermore is also risen, o qual está à direita de Deus who is even at the right hand e of também God, intercede por who nós. also makes intercession for us. Quem é essa pessoa que nos condena? So who is the son who condemns us? Eu ouvi uma história há poucos dias I atrás, heard a story a few days ago numa cidade que eu conheço bem por in a acaso, city that I know very well, no interior de São Paulo, in a very interior of São moço, Paulo, a young man, pai de família, parecia ser uma boa the pessoa, father, good person, trabalhava He was prestando working serviços and sociais. doing social services. E ele então, And ele then, na sua conta de In Facebook, his Facebook account, ele soltou um monte de he did palavrões said a lot of swear e words. insultos contra He Deus e a igreja. insulted God. Coincidência ou não? Coincidence or not? No dia seguinte, And the next day, ele foi ajudar a apagar um fogo. he went in to somehow put the fire down. Ele foi lá, He went there, fez o seu did serviço. his Quando service. ele chegou na sua When casa, he got tomou home, um banho. he had a Quando bath, ele a sentou shower. na sua When cama, he sat at his bed, ele teve um ataque do he coração had a heart attack e ele morreu. and he died. Não posso dizer que isso tem uma coisa a ver com a outra. I cannot say those things are coincidence. Mas you a see. Bíblia diz assim, terrível But coisa the Bible says terrible thing is to é cair nas mãos de Deus vivo. fall in the hands of the Almighty God. Precisamos tomar cuidado. So we really need to be careful. Quem é que nos condena? Who condemns us? É o rico? Is it the rich? É o pobre? Is it the poor? É o Is governador? it the governor? É um Is policial? it the policeman? É uma pessoa que não gosta Is it da maneira somebody como nós that somos? doesn't like how we are? Outros porque tem outra fé, outra Or crença. perhaps they have another faith, another belief. Saiba de uma coisa, Know a this. Bíblia faz a pergunta The Bible asks the question, e a Bíblia traz a and also the resposta. Bible answers the question. Cristo é que Christ morreu Is the one who e died que ressuscitou and risen. e está à direita de And Deus is at the right e side of the intercede Father. por nós. And he also Então intercedes for us. pergunta,
Quem nos So condena, who condemns us? por mais que os nossos inimigos, Although our enemies, e que são inimigos de Deus, they're also enemies of busquem God, maneira de nos acusar can search for ways to e accuse tentar us, nos prejudicar, trying to harm us. nós temos um advogado no We céu. have a lawyer in heaven. Ele não fez uma faculdade de He direito. obviously did not do a faculty Ele in não law. esteve 4 ou 5 He ou was 6 not anos 4 to 5, sentado 6 num banco de years escola. sitting down and listening in a Na, scholarship. na verdade, ele ficou 6 horas na cruz Actually, he stayed 6 para hours in the ganhar o cross direito to be able to de get ser o advogado das nações. the advocate of all nations. Diz que ele está à direita de It Deus, says that he's at the right hand of the Father, intercedendo por nós. who also makes Tem alguém intercession for acusando us. você? Is there anyone accusing you today? Vai diante de Deus, Go before diz God assim: and papá, say, Father, tem alguém me acusando. somebody's accusing me. Eu lembro que alguns anos I atrás, remember a few years ago, ali por volta de I 1982, think in 1982, eu tive um problema I financeiro, had a terrible financial problem. porque eu fiz um financiamento para um projeto I agrícola. financed a agricultural project. E, curiosamente, uma vez que a Amazônia chove Curiously, muito, in Amazon it rains a lot. naquele ano In that especificamente, specific year, não choveu. it did not rain. E eu perdi tudo. And obviously I lost all the crops. Mas eu tinha que pagar. But I still had to É pay. claro que eu não pude pagar. Obviously I had no money to Passado, quando chegou a altura de, pay. When portanto, do pagamento, came the time where I had to make the first o débito payment, venceu, the debt o came, banco me executou the bank executed e it, mandou um dos seus agentes na minha sent casa. his agent to my home. E eu recebi no meu And they escritório. received in my office the E agent, começamos a and conversar. we were talking. Ele parecia ser uma pessoa And agradável. He appeared to be a very pleasant person. E ele disse então que ele era pastor de uma igreja And then he tradicional. said he was a pastor of a Não traditional vou falar a church. igreja por I questão will de not say ética. the name of the church because of E ethics. então eu despedi graças a Deus. I say, thank God. Você é um irmão em Cristo. So you are brother in Christ. Eu também sou um servo Well, de I'm Deus. also a servant of Quando God. eu disse para aquele homem When I said to that que eu man era um crente em Jesus, that I was aquele homem saved, transtornou-se por completo. that man then became completely upset. He Ele, changed. ele passou a me insultar de He todas as then maneiras. started to Me insult chamou me de of muitos it. nomes He feios. called me all Disse sorts que eu era of names. desonesto, Said I was caloteiro, dishonest. You know, that I que eu was era uma a righteous person. vergonha para That o I corpo was de a Cristo. shame to the body of Christ. E ele disse, olha, eu vou fazer questão And he says, you know, I'm de going to vir aqui do na this. tua casa, I'm going to come to your listar os teus house bens, and I'm going to list para all your arrestar wealth, all your tudo. goods. Eu vou tirar tudo que eu I puder. will take everything I can from you. E ele saiu e bateu a porta do meu And escritório. obviously he left, he knocked very Quando hard at ele the saiu, office and he left. Eu peguei o papel que ele me deixou I took the paper he e eu had levantei left para o me alto and I assim. left it high Eu orei e disse assim, and Deus, I prayed, Father, tu ouvistes tudo que esse Senhor me disse. you heard what this man said. Senhor, eu não Lord, faço a chuva. I cannot make rain. Eu não faço chover, I Senhor. cannot make rain. Senhor, eu não joguei um I- centavo I fora. did not just throw money Eu away. comprei I bought sementes, seed, eu pus na I terra, put on the fiz land. tudo como tinha que I ser did feito. everything that had to be Mas a done. chuva não veio. But the Senhor. rain never came. E esse Senhor me disse tantas And this coisas. man said so many things. Senhor, to me. toma conta disso. God, just take control of this matter. E sosseguei. And you know, and then I was quiet. 2 and I calmed dias down. depois, 2 days nunca later, vou esquecer. I will never O forget presidente this. era o presidente José Sarney. The president at the time was José Sarney. E uma coisa interessante é que eu É. nunca vi aquele programa chamado A Voz do Brasil. I never used to hear this program, but it was the Era um voice of programa de Brazil. rádio que It was tinha, a radio com program. todas as actually. notícias sobre a And República. It had all news about the Naquele Republic. dia eu ouvi. In that day I Estava lá heard a news. informação de que o presidente tinha assinado um decreto, The president had signed a decree. declarando como área de It emergência was in Gazette that there was an vários area of emergency. municípios do That Brasil todo, Many local areas in Brazil, por causa da seca. due to the drought, E no estado do Pará, and especially in the state that I um was in, único Pará, município chamado Magalhães the Barata. only local area that I was, which was Magalhães E o Barata. decreto dizia que todos os projetos agrícolas, The decree that was said that all Todos, the agricultural projects, todos os financiamentos all the finances done, estavam automaticamente they were suspensos, automatically suspended. 3 anos de They carência, had 3 years to mais pay, 5 para pagar, plus 5 added on that para começar a to them pagar. to start paying.
E então passou uma semana. And so a week Aquele later, homem volta na minha that man casa. came into my E já office, veio com my uma home, outra and figura. now he had a different E dizendo face. para mim assim, And then he você tem says, muita yeah, sorte. You are a very lucky man. Eu disse para ele, não, eu não I tenho says, sorte. I don't have Eu luck. tenho Deus. I have God. Eu tenho um Deus I que have cuida God. de mim. A God that looks after me. Para tornar uma longa história Obviously, mais to shorten curta, the story, passaram os 3 anos. 3 years went by. Chegou agora a altura de começar a And pagar. obviously I had to start paying. Agora era o ano de It 1985. was 1985. E então eu fui ao banco And I went to the bank com a notificação para with começar a pagar. the notice to go and pay. E cheguei no banco, entreguei para o moço When I went there and I said to the e young disse man, assim, eu listen, quero começar a I pagar want to essa start paying dívida. this debt. Ele foi lá And then dentro, he went inside and said, voltou came back, e disse assim, o senhor quer pagar tudo de uma do vez? you want to pay all now? Eu disse, menino, isso não é He possível. says, you know, are you kidding me? Are you Isso é joking? um This is projeto not para ser, possible. para ser pago em 5 anos. I'm given 5 years to Isso pay deve all this ser uma amount. fortuna. It must be a fortune now. Ele I'm disse, owing the não, bank. senhor, He não, says, não. no, sir. O seu financiamento Your- é antigo. Your finance is an old one. Com esse novo padrão With this monetário, new monetary way, tudo foi recalculado. everything was recalculated. E eu perguntei para ele, quanto é que pode, So- qual é o valor I da asked him, dívida? how much was it, the debt? E ele disse assim, And olha, he hoje, said, se o senhor today, pagar hoje, If you pay today, 30 cruzados e 52 it centavos. is 30 cruzados and 52 cents. Eu tirei uma nota de 50. And I took a 50 Paguei. bill and I paid. E aí todo aquele financiamento, All that finance que had poderia ter sido done, de milhares, be thousands, millions even, que eu não tinha conseguido that I pagar, couldn't pay 3 years foi pago com ago. uma única I nota. paid it with one Quem é que bill. nos condena? No, who condemns us? Quem é que nos Who acusa? accuses? Sabe, você precisa entender que você tem You Deus. need to understand that you have God. Eu só fiz uma única oração. You know, I did one prayer only. Quando aquele homem me insultou When that tanto, man insulted me so much, eu fiquei olhando para I ele. looked at him. E naquela altura, eu confesso a And I você, confessed during that eu time, não tinha defesa. I had no defense. Ele era o fiscal do banco. You know, he belonged to the bank, had all the right. Ele se achou no direito de, além de cobrar, He was an inspector. me He had insultar to também. come and collect the debt and Mas insult Deus me. veio em minha But defesa. God came in my defense. Porque Deus sabia que, que a culpa não era minha. God knew it wasn't my fault. E eu paguei a minha conta. I paid my debt. 30 cruzados, 52 centavos. 30 cruzados and 52 cents. E ficou tudo pago. And it was paid with one bill. Por mais que nossos So inimigos even though our enemy busquem maneira de nos acusar, searches for ways to nós accuse temos us, um advogado we no have céu. an advocate in heaven. Lembre disso. Always know this. Verso 35 diz assim: Verse 35 says, Quem nos separará do amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? Muitas vezes, Many times, por alguma razão, nós for so acabamos many reasons, esfriando. we become cold. Eu lembro que numa das minhas primeiras viagens In à the Índia, very first trip acho to que India, foi na primeira in viagem, the very first time I went to India, nós tivemos um dia que fomos a 3 cultos. I went into 3 meetings in that day, No último culto, and in the last one, numa igreja muito in a pequena, very small church, quando o culto terminou, when the já meeting era ended, talvez 1 ou 2 da I tarde, think it was 1 or 2 p.m. estávamos ali do in the lado de afternoon. fora We are outside, para tomar um chá. we are supposed to get some E tea, a conversa era justamente sobre permanecer fiel. and the conversation was about staying faithful. E um dos irmãos que estava conosco, And one of the brethren that was with de us, repente ele falou assim: he said, tem pessoas que deixam o caminho, que se afastam da igreja, que se desviam. this brother said, oh, no, these people that backslide, that deviate, they stay away from God. E o que me chamou a And atenção what catch my attention, foi a palavra de um irmão indiano. it was an Indian brother. He then said, Ele disse assim: é possível isso? is it possible? Uma pessoa que conhece Jesus Somebody that knows Jesus, deixar a ele, leave him, abandonar? abandon him. É possível Is algo it assim? possible people do this? Mas sabe de uma coisa? Do you know what? É possível, It sim. is possible.
E aí, a próxima, a colocação que está aqui no verso 35 é Verse essa. 36 says, Quem nos separará do amor de Cristo? who shall separate us from the love of Christ? Tribulação, Tribulations, angústia, distress, perseguição, persecution, fome, famine, nudez, nakedness, perigo, peril, espada. or sword. Veja que são situações You extremas. see, these are extreme E situations. tribulação pode ser muitas And, coisas. Persecution Pode is ser um many conjunto things. de problemas. It could actually be a lot of Angústia, problems, anguish, perseguição, persecution, fome. famine. Fome é terrível. And famine is terrible. Nudez, ou seja, Nakedness. não ter o que So, vestir. don't have what to wear. Perigo, Peril. espada. And sword. Você veja que aqui ele colocou as coisas que eram comuns naquela So he época. wrote down what it was common Os in those days cristãos for daquele the Christians tempo to go through. Viviam debaixo de tribulação, The Christians in those days de lived angústias, de in perseguição, persecution, anguish, de fome, famine, de nudez. nakedness. O que é que o império fazia What quando did alguém the se tornava empire cristão? That when somebody became a Perdia Christian, até a condição de cidadão, they lost the condition os to be bens citizens. eram All confiscados. goods were confiscated. O que será que pode nos separar do amor de What Cristo? can separate us from the love of Nós Christ? temos aqui duas situações. We have two situations here. Nos afastarmos da graça To stay away from the grace e, portanto, sairmos do caminho and da then to verdade, leave the way of truth. abrirmos mão da fé, Open hand, give nos faith, desviarmos da deviate from our verdade. faith, from the truth. Isso é uma decisão nossa. Obviously, these are personal Ou decisions. irarmos Deus de tal maneira Perhaps upset God in such que a Ele way nos exclua da sua that He will graça. exclude us from His grace. Isso é Is possível? that possible? É possível, Yes, sim. it is Por possible. mais que alguns Although digam some com say uma certa dose de razão with a certain dosage of que ninguém certainty perde a that salvação, no one loses their mas salvation. eu entendo que But há uma I linha understand there is a line chamada a linha da called graça. the line of grace. E as pessoas que ultrapassam essa People that linha go over it, não têm retorno. there is no return for Se them. você prestar So atenção, if you look and a read the Bíblia diz attention, the que Bible ninguém says, seja devasso do ou not be wicked, profano como profane, Esaú, like Esau, que por um prato de because of a lentilhas plate of lentils. ele vendeu a sua He primogenitura sold his first right. e depois, ainda que com lágrimas Although with buscasse, tears he cried, não achou lugar he do did not arrependimento. find repentance. Quer dizer, So, Esaú, Esau ele é um exemplo clássico is de a alguém que ultrapassou a classical linha da example of graça. somebody that went over the grace. Mas em ambas as But in circunstâncias, all circumstances, seja por rejeitarmos a graça de Deus, either by rejecting the ou grace of por God, virmos pecar contra or because Deus, we sinned against de Him, tal forma in either que Ele way, venha se irar contra that He nós. can become so upset with us, Eu tenho uma boa notícia para você. I can say to you, Nós não estamos no tempo de Esaú, we're not in Esau's nós time. estamos no tempo We da are graça. in a time of the grace. E no tempo da In graça, the times of Jesus grace, vai Jesus executar will sempre execute o always papel de intercessor. the intercessor. Ele vai executar sempre. You'll always be like an Eu tenho intercessor. uma Torá comentada. And I have a Torah that is A Torá são os primeiros 5 livros da commentaries. Bíblia. Torah is the first 5 books of the Bible. E há uma altura em que um dos comentaristas, One of those who give comments ele diz there, assim, Deus é he tão says, bom God is so good. que quando chega a hora de julgar, Then when it comes time to judge, ele sai do trono da he justiça leaves his throne of e justice se assenta no trono da and he misericórdia. sits in the throne of mercy. Sabe o que isso quer dizer? Do you know what this Os means? próprios judeus, Even Jewish eles que people, são extremamente those who rigorosos, are very rigorous, eles very sabem faithful, they que há know algo chamado that graça there de is something Deus. called the grace of God. O que nós temos aqui no What verso we have here in 36, verse 36, como Romans está 8, escrito, 36, as it's written, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. for your sake we are killed all day long. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. We are counted as sheep for the slaughter. Então, o que responder, So what to o que answer? dizer What to say? quando as pessoas nos tratam como nada? When somebody treats you as nothing. Sabe, eu tenho algo
algo que não está até aqui no meu, I have something to say that aqui no meu it's esboço, not in my sermon mas at the que eu moment, lembrei but agora, it just came into my que mind. algumas pessoas In which gostam de some people usar, like to use né, o termo apóstolo, and like to use the term apostle. e essas pessoas And these people, elas não sabem exatamente o que quer dizer. they have no idea what it means. Mas na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, 1 Corinthians no capítulo 4, chapter 4, no verso 9, verses 9, diz assim, and ó: it says, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos colocou por últimos, for I think that God has displayed us, the apostles, lost as men, como condenados à morte, condemned to death. pois somos feitos espetáculos ao mundo, For we have been made spectacle to the aos world, anjos e aos homens. both to angels and to men. Nós somos loucos por amor de We Cristo, are fools for Christ, e vós sábios em but Cristo. you are wise in Christ. Nós somos fracos, We are weak, e vocês são but fortes. you are strong. Vocês são ilustres, You are distinguished, e nós somos but vis. we are dishonored. Até este To presente the momento, present hour, sofremos fome we both hunger and thirst, e sede, and we are poorly e estamos clothed, nus, and we e beaten, recebemos bofetadas, and homeless, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, and we labor, trabalhando com nossas próprias mãos. working with our own hands. Somos injuriados e bendizemos. Somos injuriados e bendizemos. Believing reviled, Somos perseguidos e we sofremos. bless, be Somos persecuted, blasfemados e rogamos. we endure, Até ao presente, being defamed, temos being preached. chegado a ser como o lixo deste mundo, We have been made as filth of the world, como a escória de todos. the offscouring of all things until now. Imagina o apóstolo Paulo, So Apostle Paul, ele escrevia isso, he wrote dizendo: é this, isso que o mundo pensa saying, que nós this somos. is exactly what the world thinks of us. O que dizer quando a pessoa olha para você com desprezo? We say when somebody looks at you and despises you, Olha para a tua look aparência. at your appearance. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa grande e Remember, rica I went igreja to preach in this very rich, wealthy church, e eu estava vindo direto de and I was Moçambique, coming from Mozambique. um tempo muito It was a difícil, very difficult time. e eu tinha trazido apenas um terno muito I surrado, had only one suit, and it was e, very used. e eu fui para aquela grande reunião. And I went to that meeting, E Deus me deu uma palavra que mexeu com a and igreja. the Lord gave me a word that really touched the church. Quando o culto acabou, When the meeting ended, aproximou-se de mim um a jovem young man came to e me disse assim: and said, pastor, Pastor, por favor, me perdoa. forgive Eu me. disse: o que foi que você fez? What did you do Ele disse: then? olha, quando tu chegou lá em cima, When you got there up there in the todos pulpit, ali com roupas de marca, everybody had gravatas de labeled, marca, clothes, sapatos caros, the most e expensive você shoes com essa and tua clothing, roupinha and you had surrada, this used suit, e old, ele ainda foi além. and even went Disse assim: com further, essa tua cara de Paraíba, with this face, that looks like nothing. nós olhamos um para o outro We looked at each e other right dissemos now, assim: and we said, "Isso não vai sair nada daí. nothing will come out of this man, E eu estou envergonhado and de I am si." ashamed. Você veja, dentro da igreja. Inside the church. Mas sabe, a Bíblia diz assim: por And the amor de Bible ti. said, but because I love you, A Bíblia diz assim: por amor de for ti, love's sake, somos entregues à we morte are todos given os to dias. death every single day. Somos reputados como ovelhas para o We matador. are seen as sheep going to the slaughter. O que é uma ovelha para o matador? What is a sheep going to the slaughter? Eu estava vendo há algum tempo atrás um vídeo feito I num see a matadouro num of, país europeu. Of a slaughterhouse in a European country, O que eu vi me deixou assim, and what I saw left me me deixou really chocado. shocked. Eles levavam as They crianças used to take the children, e como aquelas vacas elas iam ser because sacrificadas, those cows would be then sacrificed elas iam ser mortas para poder They virar would be carne. and killed for the meat to be taken. Aquelas crianças eram liberadas para bater naquele gado. The children were then asked to beat the Davam cows. And they used to pancada, beat them davam de before going to the chicote, slaughter. They used to hit them, whip them, chutavam kick them, e
E quando eu vi isso, And when I eu me saw lembrei this, desse verso. it came to my O mind verso the verse. 36. Verse 36, Como Romans está 8, escrito? 36. Como For está it's escrito? written, Por amor de ti, somos "For entregues your à morte sake we todo are dia. killed all day long. Somos reputados We como are ovelhas counted as sheep for para the o slaughter. matador. Quer dizer, não vale nada. So we are nothing. É carne. And this is flesh. Só vai satisfazer a minha It will necessidade. only, satisfy my needs. Ele sabe So que he é knows. por amor a It Ele is for que his somos love's sake perseguidos. that we are persecuted. Ele sabe que é He por amor a knows Ele that by his que love's somos sake afrontados. that we are confronted. Ele sabe que He é por knows amor a that Ele because of que love's sake nós somos that agredidos. we are then Somos tratados treated de povo de zero à aggressively esquerda. as people like nothing. Povinho. They call us little people. É grande. Sabe, eles dizem coisas terríveis de They nós. say terrible things about us. Ovelhas para o matador. Sheep that are going for the Carne slaughter para satisfazer a ambição. to then satisfy the ambitions. Muitos olham para a igreja Many look hoje, at the church olham today. para as massas They look hoje at the masses today e só veem isso. and they only see this. Mas ele sabe, But he no knows caso específico da igreja, the specific que é cases por of every causa church. dele, It is because of his por causa do love. nosso amor para Because com ele, The love do that nosso we have for respeito him. para The com ele, respect that we have for him. que somos tratados That we assim. are treated in this E por manner. isso, And because of this, o apóstolo disse, the apostle said, Deus é por nós. God is for us. A outra resposta que você pode dar, Another answer you can give. alguém pode olhar e dizer assim, Somebody can look at you and mas say, você não diz que você serve um Deus grande? isn't it true that you serve Por a que great você está a God? pé? Then why are you Por que walking? você não tem um carro Why bom? don't you have a Por que você não tem car? uma casa Why própria? don't you have a house? Deixa eu contar para ti uma experiência. Let me tell you this Porque experience. hoje Because today eu ouvi um testemunho I semelhante. heard somebody witnessing this, E o que eu vou something contar similar. aconteceu comigo. And what I'm going to tell happened to me. Aconteceu na minha It casa. happened in my house. Talvez meus filhos eram muito crianças, My não children se are very young, perceberam did not disso. see or perhaps understand that moment. Houve um dia que nós There was a sentamos à time mesa, where we sat in a a minha table. esposa preparou a My mesa, wife prepared the table. não tínhamos nada, We had nothing exceto água except e water farinha de mandioca. and a little bit of cassava Éramos flour. 8 pessoas em We casa. were 8 people. As crianças chegaram da escola, The children arrived. chegaram They were famintas, hungry não tínhamos nada. and we had nothing to eat. Sentamos à We mesa. sat at the table. E eu não disse para Deus que nós não tínhamos And I nada. never said to the Lord we didn't have E nothing. disse assim, vamos orar. I said, let's E pray. eu disse, graças te dou, And I Pai, say, thank you, pela Father, comida que o Senhor food está mandando para will be nós. sending, you will be sending Quando to eu us. disse amém, When I said tocar a amen, campainha da minha somebody casa. rang the bell of my E eu house. morava num condomínio, And I used to live in this era a condominium. primeira casa de um And it condomínio, was the first house of the advogado, condominium. I was a tinha very, um I was a grande lawyer. letreiro lá na I had minha a big porta, signage in my wall. tocar a campainha. Somebody rang the bell. E eu fui com a minha esposa abrir And a I went porta. with my wife to the door. Estava ali um casal. And there was a couple. Ela era crente, ele não She era. was a Christian, he wasn't. E ele trazia nas mãos, And assim, uma They bandeja had in grande. their hands this big platter. E ela disse assim, And irmão then she Eliel, said, Brother Eliel, aconteceu uma coisa tremenda. something happened Meu right marido now. chegou em casa My agora husband arrived e now disse assim, nós vamos almoçar and fora. said, we're going to eat out. E ela disse que perguntou para ele, disse And- assim, Reinaldo, And she asked him, eu Reinaldo, acabei de fazer aqui um prato tão bom. just cooked this O que nós wonderful vamos meal. fazer com essa What comida? are we going to do with this meal? E ele disse para ela, And then he said to her, vamos levar na casa do irmão Eliel. let's take to Brother Eliel's E ele não era house. crente. And he wasn't a E Christian. sabe o que que era? And you know what? Era uma travessa de lasanha de It camarão. was a plant of lasagna, of prawn lasagna. Mas uma coisa But it was deliciosa, such a delicious grande, pizza. It was quentinha. huge, warm. Sabe, eu acho, não sei se você You know, participou do louvor de I don't hoje, know if you participate in the worship today. quando diz assim, When it says, né, Deus cuidará de ti God will look after no you teu viver, In your life, no teu in your sofrer. suffering. Sabe, Ele cuida. He looks after you. Nós não precisamos dizer, Ele We cuida. cannot even say to him, He
does take care of us. Uma coisa que você pode dizer All em you todo can say tempo. all the time Você sempre vai vencer. is that you're always going Você não to precisa ter um overcome. carro novo, You nem don't sequer have to precisa have ter um a carro. new car or Você even não a precisa ter car. uma You casa. don't need to have a house. Você só precisa ter Deus. What you need to have is God. Você sempre será vencedor. You will be a O conqueror. verso 37 diz Verse assim: 37 mas says, em todas estas yet coisas in all these things, somos mais do que we are vencedores more than por aquele que conquerors nos amou. through Him who loved us. Você sabe o que é você não ter nada Do you know what it's not to have e chegar anything? um prato de And then lasanha? eventually a lasagna plate arrives. Sabe, é uma coisa It's fantástica. fantastic. Nunca mais você vai You will esquecer never isso. forget this. Alguém pode dizer, Somebody como might disse say, para o profeta, You know, like onde they said está to o the teu prophet, Deus? where is your God? Onde está o teu Deus? Where is your God? Veja lá comigo o Salmo See, 79. let me Vamos lá ver. Psalm 79. Vamos Let's ver o go Salmo to 79. Psalm Vamos ver se a gente encontra aqui. 79. Salmo 79 para você poder ver For isso you then aqui. to understand what I'm trying to say Você vê a here, grandiosidade do to nosso see Deus. the greatness of our God. E como Deus ele usa os momentos mais estranhos para poder mostrar o seu The poder. little moments to show His power. 9 e 10 diz assim: Verses 9 and 10. ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, Help us, O God of our salvation, pela glória do teu nome, for the glory of your e name, livra-nos, and e deliver perdoa os us, nossos and pecados, provide por atonement amor for do teu our sins. nome. For your name's sake. Por que diriam os gentios? Why should the nations say, Onde está o teu Deus? where is their God? Seja ele Let conhecido them be entre known os among gentios, the à nations, nossa in our vista, sight, pela the vingança avenging of do the blood sangue of your dos teus servant, servos which was, que foi has derramado. been shed. Aleluia. Hallelujah. Meus irmãos, Brethren, onde está o teu Deus? where is your God? Alguém disse para ele, onde está o teu Somebody Deus? asked, yeah, where is your Jerusalém God? estava assolada. Jerusalem was then completely Asaf, que era o líder do Asaph, which cântico, was the worship ele leader, escreveu esse wrote salmo, the esse song, cântico, the e ele song, disse assim, and he said, no verso 8 ele fala, verses 8, Senhor, oh, não te lembres das nossas do not iniquidades, remember our former iniquities. venha ao nosso encontro depressa Let as your tuas tender mercies come misericórdias. speedily to meet us. Ajuda-nos, ó For Senhor, we have been brought very pela slow. glória do teu Help nome. us, O God, by Veja aqui, salvation. não é porque nós It's not mereçamos, because we mas deserve porque it. Ele é um Deus Because tremendo. He's our awesome God. Você sempre será vencedor. Always be a conqueror. Sabe por quê? Do you know why? Por causa de Jesus Cristo. Because Que nos of amou. Jesus Christ that loved us. Quem nos separará do amor de Cristo? Who will separate us from the love of God? Of Christ? Essa é uma pergunta interessante, né? This is a very wonderful question. Verses Porque 35. você pode observar You see and you observe aqui de maneira muito clara very clear que o autor da carta to the ele later faz to uma the Romans, série de colocações he puts a lot of e ele escreve desta he maneira writes dizendo the assim, following, and he says, ele diz aqui assim a partir do verso 37, verses 37, 38 aliás, verses 38 now. porque eu estou bem certo For I am persuaded that de neither que nem a morte, death, nem a no vida, life, nem os anjos, no angels, nem os no principados, principalities, nem as potestades, no power, nem o no presente, things present, nem o porvir, no things to nem come, a altura, no height, nem a profundidade, nem alguma no any outra other criatura created thing nos poderá shall separar be do able amor to de Deus separate us from the love of God, que está em Jesus which Cristo, nosso is in Senhor. Christ Jesus our Lord. Meus irmãos, Brethren, você que me ouve, you that are listening to me, veja que ele espelha aqui uma you série de see now that he's circunstâncias. very specific about so many Nem morte, circumstances nem here. vida, Death and life, nem anjos, nem principados, angels and principalities, nem potestades, powers, nem o presente, Present. nem o porvir, things to nada come, nothing pode nos separar can separate do us amor de Cristo. from the love of Christ. Deixa eu fazer uma pequena colocação para ti. Let's just put this here now. It's A going Bíblia nos ensina em The Apocalipse Bible capítulo 3, 21, teaches in Revelation chapter que o 3 nosso verses 1, destino that our é um destination trono no céu. is a throne in heaven. Satanás Satan
sabe que Satanás já foi expulso de lá. Was already rebuked out of heaven. Quando nós lemos thrown out. tanto em Isaías 14, On Isaiah como em 14, Ezequiel and 28, Ezekiel 28, que tipologicamente and apontam we para esse see momento, for this moment, nós podemos Satan ver was que then Satanás foi out. expulso He was then porque expelled ele from quis heaven tomar o because trono he de wanted the Deus. throne of God. Ele foi expulso do céu He was then e queria usurpar o trono. shunned from the E agora, movido de ódio contra a and now moved humanidade, by hatred ele against vai humanity, fazer de he tudo will do anything para que nós não alcancemos for esse us prêmio. not to reach this goal. Mas Deus this nos reward. garante But the Lord then que guarantees nada, that nothing, absolutamente absolutely nada, nothing, nenhuma no circunstância, circumstances, nenhuma situação no vai situation nos separar. can separate do us amor dele. from the law, from His love. Já estamos há mais de 2 So meses we've been more than 2 sem months now. poder participar de um culto. Going to com os church nossos and irmãos. participating with our brothers and sisters. Possivelmente ainda vai levar algum Possibly it tempo. will take a few more Outras months. nações Many nations, as igrejas já estão some reabrindo, churches are opening right mas now. nós não temos nem sequer previsão But we ainda. right now, where we are, we don't even Ouvi have. hoje que I Angola, heard that a partir Angola, de 24 de junho, perhaps 24th também of já vão June, começar. will be able to o start presidente Trump gathering. ele decretou na President sexta-feira Trump then a decreed abertura das opening of igrejas. the churches. Aí no In Brasil Brazil, já estão funcionando some também. churches are opening. Sabe, eles estão fazendo algo que parou até com So a it igreja. seems that they Mas have done something nem to even isso, stop the church, but not even Nem that isso, Not nem even that. isso pode nos separar do can amor de Cristo. separate us from the love of Christ. Paulo e Paul Silas and estavam Silas lá were there na cadeia em And, Filipos. and they in that Eles foram aprisionados They were por causa imprisoned do testemunho da palavra de because Deus. of preaching of the Não gospel. cometeram nenhum They crime, didn't do any crime, mas diz que eles à meia-noite but at cantavam midnight they just sing e and cantavam. they sang. E Deus mandou um And the terremoto. Lord sent an earthquake. Sabe, eu tenho orado a Deus I have prayed to the para Lord que Deus God mostre o poder that the dele. Lord may show His power. Que Deus mostre de maneira que o May the mundo Lord show saiba that the world knows que é dele. that it is Him, Porque Deus vai entender. because God will intervene on this. Sabe, alguém diz, pastor, por que o senhor não está falando da vinda de Cristo? Some people ask me, Por why que o senhor would não you está not speak falando? about the coming of Christ Jesus? Vai chegar a hora disso. I'll get there Quando essa eventually. pandemia acabar, When this quando pandemic vier a ends, paz, when this pandemic ends, quando vier a peace comes, prosperidade, prosperity e comes. que todos estiverem de novo na And sua all of you vidinha, today accustomed to começar your a lembrar life, você. I'm going to start to wake you up and remind you. que um vírus There is a virus. parou o mundo inteiro. One virus stopped the world. Jesus Cristo está voltando. And Jesus Christ is coming. Ele está voltando. He is coming. E você tem que estar And preparado you para need to be ready encontrar-se to com ele. encounter with Him. Que tal se nós agora lermos de novo, Let's read once again. talvez assim com um pouco mais agora Perhaps de a little bit more profundidade, deepness. esses versículos These verses que nortearam esta, that obviously portanto, led esta mensagem. to this message. Podemos começar aqui Let's go there to Romans chapter e 8, dizendo, que diremos, pois, a estas coisas? verse 31. What then shall we say to these things? Se Deus é por nós, If God quem is for será us, contra who nós? can be against us? Aquele que nem mesmo o seu próprio He filho who did poupou, not spare his own son, antes o entregou por todos but nós, delivered him como não nos dará and for us all. também com ele todas as Who coisas? shall he not with him also freely give us all things? Veja só, Sim. vai nos dar junto com He will Jesus. give things together with Jesus. Isso tudo é um compromisso com This is a Jesus. commitment with Christ Jesus. Você tem que ter compromisso com a You pessoa need do to Senhor be Jesus committed to Cristo Christ Jesus para poder reivindicar to be isso. able to then ask for this. Quando você for acusado, When quem you are tentará accused, acusação Who contra will os then escolhidos? bring an accusation against the Resposta, chosen? é Deus quem nos Answer, justifica. God is the one who justifies us. Quem é que nos condena? Who condemns us? Cristo morreu, Christ died, ressuscitou dos and mortos risen from the e dead, está à direita de and is Deus, in the right side of the Father, intercedendo por nós. interceding for us. Quem ou que nos pode separar do amor de Why Cristo? and whom can separate us from the love of God? Será a angústia, Is it tribulação, anguish, tribulation, perseguição, fome, persecution, nudez, famine, nakedness, perigo, perils, espada? or sword? Tudo isso pode vir a All these acontecer. things can happen.
Presta atenção. Por causa dele, nós Because somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. we are killed all day long and we are Mas ele counted não as nos sheep for the abandona. slaughter. But he Sabe, never let us go. quando Nabucodonosor mandou jogar aqueles 3 jovens na fornalha, King Nebuchadnezzar sent all those 3 young men os into the homens furnace que os of fire. jogaram ali morreram. Those who throw the young E men o into the rei furnace of fire, they levanta do died. trono e But vê, then the diz king assim, got mas nós out não and jogamos said, 3? didn't we put Como inside é the que eu estou furnace vendo 3? 4? How many I can see E o 4 4 there? parece um filho dos And the deuses. 4th figure looks like the son of the gods. Mesmo na hora da tribulação, Even in Deus está tribulation, contigo. God is with you. Se você for levado para a prisão, If you are taken Deus to vai estar prison, God contigo. is there with you. Se você for levado para a If morte, you're taken to Deus death, vai God estar is there with contigo. you. Nós sempre I always say, seremos always vencedores. be conquerors. Nós venceremos We will always sempre. be Não conquerors. esqueça disso. Never forget this. Deus abençoe a And sua may God vida. bless your life. Junte-se a mim agora And numa oração ao Senhor Pray to the Lord de right gratidão. now. Se você Pray precisa of se gratitude. consertar com Deus, If you need to faça-o agora. reconcile with God, do this Se now. você quer entregar sua vida a Deus, If you want faça to isso give agora. yourself to God, give Você yourself precisa right now. conhecer Deus, You need to o único know Deus God and verdadeiro. know the truth of O God. Deus que pode fazer And coisas know the God that extraordinárias. can do extraordinary things. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao The Senhor. Bible says, give yourself Confia to the nele. Lord and trust tudo in ele Him, fará. and He shall do all things. Pai Santo, nesse momento chegamos à Father tua God, in this presença, moment we come into your com presence ação de graças, with em thanksgiving. nome do Senhor In Jesus